Temos uma mudança importante para o início da Série D do Campeonato Brasileiro de 2025, que estava ou oficialmente ainda está previsto para começar entre os dias 12 e 14 de abril, próximo final de semana, mas o que se tem de informação extraoficial e quase confirmada, e até o próprio GE já traz essa informação como oficial, o início da Série D não vai acontecer no próximo final de semana. Eu vou trazer os motivos para que levam esse adiamento e um pouco da minha avaliação também quanto a isso. Se tem alguma responsabilidade referente à CBF, mas a grande responsabilidade está sobre alguns clubes. Deixa um pouco da sua opinião quanto a isso, deixa o like, se inscreve no canal e também compartilha o link para mais conteúdos como esse. Já tem vários vídeos falando sobre as outras 3 divisões do Campeonato Brasileiro. Fique à vontade também para passear aqui no canal. Mas bora lá para o ponto capital do vídeo. Começando com a tabela oficial no dia 7 de abril. E esse é o grande problema da CBF. Assim, na tabela oficial tem início previsto como datas base dia 12 e dia 13, sábado e domingo, né, desse mês de abril, menos de uma semana, e a tabela oficial está dessa forma, ainda com início previsto para o próximo final de semana. Só que o que vinha acontecendo nos bastidores e também o que se tinha de informação já rolando solta, não só nos bastidores. O início da Série D vai ter que ser adiado. A tabela detalhada não foi definida, como vocês podem ver. E tinha também, já trazendo a matéria, alguns recortes da matéria do GE, a falta de laudos técnicos para a possibilidade de alguns estádios receberem os jogos da Série D. Acredito que vocês que acompanham os estaduais sabem como campeonatos estaduais, acho que a nível nacional, assim, por exemplo, destacando Alagoas, tem vários estádios no interior de Alagoas que terminam por não utilizar tanto os estádios durante o ano, não tendo laudos técnicos que permitam jogos por lá. Esses laudos técnicos são muito para assegurar o fator da torcida, ter alguma segurança ao frequentar os estádios, alguns pontos básicos que algumas equipes não têm para os estaduais. E o que acontece? Para a Série D, algumas dessas equipes também estão sem esses laudos técnicos de autorização para receber os jogos. E aí o que vem aqui? Na matéria do GE, Série D do Brasileiro de 2025, CBF vai adiar primeira rodada da competição. Então aqui já se tem uma afirmação quanto a isso. A Confederação Brasileira de Futebol vai alterar a data da primeira rodada da Série D do Campeonato Brasileiro de 2025. Com isso, a quarta divisão deve iniciar nos dias 19 e 20 de abril, ou seja, esse final de semana, o próximo. Anteriormente, o torneio estava previsto para começar nos dias 12 e 13 desse mês. Anteriormente não, oficialmente ainda se tem isso daqui. A CBF ainda não divulgou a tabela detalhada da competição. E aí vem aqui, de acordo com a apuração do GE, o nível de cobrança da CBF junto às federações e clubes participantes em relação aos laudos técnicos dos estádios aumentou para essa edição de competição. Então as exigências elas são maiores do que o que se tinha até a última temporada. Por esse motivo, a entidade resolveu pelo adiamento da primeira rodada dos dias 12 e 13 de abril para os dias 19 e 20 de abril. Consequentemente, as demais rodadas devem sofrer alterações devido ao início da primeira rodada. A CBF ainda não comunicou oficialmente às federações estaduais sobre a mudança. Isso deve ocorrer de forma gradativa. Entretanto, a entidade confirmou que mantém o contato com os dirigentes. E aqui vai o meu grande ponto de contestação. Para o início da competição, as principais divisões do Campeonato Brasileiro e no regulamento da CBF, existe um prazo mínimo para se ter, por parte dos clubes para a CBF, a entrega desses laudos, a realização desses laudos. Então, acredito que para a Série D
e para as outras divisões também, se tem um prazo de 30 dias para a entrega e a declaração dos clubes, enfim, de que o meu estádio ele é apto a receber os jogos. Então, a CBF, ela não tem esse ponto de eu recebi a informação agora que o estádio tal não está disponível para o jogo. Ela já sabe isso há algum tempo. E por que ela ainda não atualizou a tabela? E por que ela ainda não adiou a rodada anteriormente? Então, esse é o grande ponto de responsabilidade sobre a CBF. Ela não comunicou um adiamento anterior. Ela está ainda comunicando aos clubes, de acordo com o próprio GE, essa mudança de data. E aí vem aqui essas exigências para regularização dos laudos técnicos de estádios levou alguns clubes na Copa do Brasil, por exemplo, a terem que mandar seus jogos em outras praças esportivas para que o mesmo não ocorresse em relação à Série D do Campeonato Brasileiro. A entidade resolveu pelo adiamento da rodada inaugural do torneio. A decisão foi tomada levando em consideração que o calendário nacional não iria ser afetado, tendo em vista que há espaço hábil para modificação dentro da temporada. Assim, o que aqui é óbvio, assim, as equipes da Série D, elas não têm um calendário cheio, elas não têm competições internacionais, elas não têm, muitas delas não estão olhando para os regionais, então se tem esse ponto de não vai atrapalhar o calendário, mas isso atrapalha um nível de organização da competição, isso atrapalha uma organização dos próprios clubes. Vamos lá, os clubes que estão organizados e que estão aptos a começar a Série D no próximo final de semana, eles têm um planejamento afetado, sim. Então, faltou um olhar e faltou um cuidado um pouco maior da CBF e também de alguns clubes. É óbvio, a gente está falando de alguns clubes que às vezes não dependem só de si. A gente tem muitos clubes do interior do Brasil que dependem de financiamento de prefeitura para a reforma dos estádios, que tem dificuldade financeira, isso é muito claro também. Mas ainda assim é uma responsabilidade que os clubes devem arcar. O início está previsto para tal data. Se você não tem o seu estádio apto para receber os jogos em tal data, arruma outro. Vai jogar, enfim, em outro estádio, em outro município que possa receber esses jogos. A CBF, ela meio que trouxe ou está tentando trazer uma declaração de ser bonzinha, e você não tem o seu laudo técnico para iniciar agora, a gente adia o início da competição, a gente coloca mais uma semana para você entregar esse laudo. Até ok, eu até não vejo como um grande problema por grande parte das equipes da Série D não terem um calendário muito cheio, mas e quem cumpriu esse laudo técnico no prazo inicial? E que ainda não tem uma informação oficial de que o início não vai ser no próximo final de semana. Acho que o grande erro da CBF é não comunicar esse adiamento antes, comunicar dias ou horas do início previsto inicialmente para a competição. Deixa um pouco da sua opinião quanto a isso, deixa o like, se inscreve no canal e compartilha o link também para mais conteúdos como esse. Vou ficando por aqui, até a próxima.